Essa parte da geometria métrica, onde nós estamos estudando, da geometria espacial métrica, que a gente fala, quando nós estamos estudando essas medidas envolvendo esses poliedros especiais, que são os prismas e pirâmides, nós sempre vamos estar querendo calcular quatro coisas dentro dos problemas e exercícios, uma relacionada com a outra, que são a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Eu vou falar sobre cada um deles. O que é a área da base? Como o próprio nome já diz, se eu quiser descobrir a área da base de um prisma, eu quero calcular a área dessa base que compõe o prisma aqui, que eu estou trabalhando. E aí que vem um problema. Os prismas eles podem possuir bases de variados tipos. Eu posso ter um prisma que a base é um hexágono, um prisma a base é um quadrilátero, no outro prisma a base é um trapézio, em outro a base é um triângulo. Então, não existe uma fórmula para você calcular essa área da base. A área da base ela vai ser nada mais do que a área dessa figura que eu estou chamando de base do prisma. Então, ela é a área do polígono da base. A área lateral do prisma, ela é, assim como a área da base é a área do polígono da base, a área lateral, ela não é a área de um dos polígonos laterais. Ela é a área, é a soma das áreas de todos os polígonos laterais. Como no prisma, os polígonos laterais serão sempre paralelogramos, mais especificamente para nós serão geralmente retângulos, eu vou querer calcular a soma das áreas de todos esses retângulos laterais que tem ao redor do prisma. Então a área lateral é a soma das áreas de todas as faces laterais. A área total do prisma, o que nós chamamos de área total, é a soma da área lateral com a soma da área das duas bases do prisma. E cuidado, a área da base é a área de uma base. Quando eu vou calcular a área total do prisma, a área total, que a gente usa normalmente o AT, ela vai ser igual à área lateral mais duas vezes a área da base. Porque a área da base, eu estou contando a área de uma base só. Quando eu vou pegar a área lateral, eu quero calcular a área de todo mundo, a área das duas bases mais a área do que está em volta. E o volume do prisma, aí já indo para a geometria espacial em si, o volume de qualquer figura, de qualquer sólido geométrico, de qualquer figura espacial, é o espaço interno daquela figura. O que cabe dentro daquela figura, qual é a capacidade de armazenamento daquela figura. E o volume de prisma ele é sempre calculado através da multiplicação entre a área da base do prisma vezes a altura do prisma, que eu vou colocar aqui como H maiúsculo. A altura do prisma. O prisma ele possui aqui uma altura ligando uma base à outra. Eu vou colocar ela aqui fora, que seria mais ou menos esse tamanho aqui ligando essa base até a outra. Essa altura tem um tamanho H. Aqui para esse prisma aqui vai ser esse 8, né? Porque ele é um prisma reto, então a altura é a própria aresta lateral. É, o volume de um prisma é sempre a multiplicação entre a área da base e essa altura. Eu coloquei um prismazinho aqui triangular, um prisma triangular cuja base é o triângulo que tem lados 3, 4 e 5 e a aresta lateral dele vale 8, para a gente calcular essas medidas aqui. Então vamos lá. A área da base desse prisma aqui, ela seria o quê? Para esse prisma aqui, a área da base é um triângulo, onde é um triângulo retângulo, e por ele ser um triângulo retângulo, aqui é um triângulo retângulo, tá, gente? Acabou faltando um ângulo. Por ele ser um triângulo retângulo, fica fácil calcular essa área aqui, porque a área é a base vezes a altura dividido por 2, a área do triângulo. Só que para triângulos retângulos eu posso usar os dois lados perpendiculares, um como base e o outro como altura do triângulo, né? Então a área da base para esse prisma seria 3 vezes 4 sobre 2, que é 12 por 2, que é 6. Aí pode estar em unidade de medida, vamos supor, centímetros. Eu não ia entrar para esse tão especificar tanto, mas já que estamos aqui, vamos lá. Então,
eu tenho aqui centímetros. Então, se é a área, vai ser centímetros quadrados aqui, 6 centímetros quadrados. Qual seria a área lateral desse prisma? Aí que está. A área lateral é a soma da área de todos os retângulos laterais. Aí você tem que observar que ele tem um retângulo aqui virado para a esquerda, cujo os tamanhos são... Ele tem um retângulo cujos tamanhos são 3 e 8. Ele vai ter um outro retângulo aqui virado para a direita, cujos tamanhos são 4 e 8, 4 aqui embaixo e 8 na altura. E tem um outro retângulo lá atrás, cujas medidas são 5 e 8. Então, quais são as áreas desses três retângulos? É desse aqui, a área de retângulo, base vezes altura. Então, a área aqui seria 4 vezes 8, 32. Aqui seria 24. Aqui seria 40. Logo, a área seria 24 mais 32, 56, mais 40, 96. Então, a área lateral desse prisma seria 96 centímetros quadrados. Porque aqui está tudo em centímetros quadrados, tá? Logo, a área lateral é 96, a área da base é 6. Qual seria a área total desse prisma? Tá ficando embolado aqui, gente? Eu peço desculpa porque eu não ia resolver esse exemplo agora. Foi só para aproveitar o desenho e já explicar isso para vocês com números. Então, a área da base é 6, a área lateral é 96, a área total seria a área lateral, que é 96, mais 2 vezes a área da base. Se ela é 6, vai ser 12. Então, a área total vai ser 12 mais 96, que é 108 centímetros quadrados. Como é tudo área, é tudo centímetros quadrados. E o volume, para terminar? O volume do prisma é a área da base, que é 6, vezes a altura. Então, daria 6 vezes 8 para esse prisma. Lembrando, aqui tem vários detalhes. A altura é a própria aresta lateral do prisma, porque é um prisma reto, mas não liguem muito para isso, porque a maioria dos prismas que vocês vão trabalhar serão prismas retos. E então isso facilita, porque eu não preciso ficar tentando descobrir quem é a altura, ela é a própria aresta lateral. Então o volume vai ser igual a 48 centímetros, e aí que tá, cúbicos. Porque aqui eu estou com medidas de volume. Então, o volume ele é medido em... utilizamos aqui as medidas ao cubo. Então, se as medidas lineares são em centímetros, o volume é centímetro cúbico. Se fossem metros, metros cúbicos. Milímetros, milímetros cúbicos. E por aí faremos assim para qualquer medida que utilizássemos aqui.